época de sol e calor já chegou pelo Tocantins. Nesse período, o sol brilha como nunca e as temperaturas não param de subir. Dados do Instituto Nacional de Meteorologia apontam que nos próximos dias a umidade relativa do ar no Tocantins deve ficar na casa dos 30%, com tendência de queda. Além do desconforto térmico, a baixa umidade do ar, junto com a ventania característica desse período, podem afetar significativamente a saúde dos seus olhos. Mas será que pelas ruas as pessoas param e pensam para cuidar dos olhos? É comum a gente sentir o olho ardendo, né? Eu sempre uso um colírio lubrificante, né? Lavo sempre o rosto, né? Uso umidificador. Atualmente eu uso aquele colírio, porque eu fui no médico esses dias, mas no geral não. A gente só lava o rosto e Sente ele arder às vezes? fica ressecado, dói para fechar assim quando você fica muito tempo no sol. Ou no ar-condicionado também. Entre os principais problemas oculares associados a essa época está a síndrome do olho seco, que causa coceira excessiva, vermelhidão e sensação de queimação nos olhos. Esse médico oftalmologista explica os principais sintomas e causas. Um dos principais sintomas dessa síndrome do olho seco é a questão da irritação ocular, aquele olho vermelho, sensação de queimação ou até a sensação que tem um cisco no olho mesmo, tá? Esse paciente pode estar apresentando esse sintoma de forma aguda, ou seja, iniciado em pouco tempo, ou até de forma crônica, prolongado por vários dias. Algumas doenças, igual a síndrome de Sjögren ou a artrite reumatoide, elas podem estar alterando a composição da lágrima e favorecendo o surgimento da síndrome do olho seco. Mas nós temos também questões como o ambiente, a temperatura, a questão da umidade, tá? E até o uso do ar-condicionado, que é muito comum na nossa região. Esses fatores eles podem estar diminuindo a quantidade de lágrima e aumentando a evaporação dessa lágrima, e isso causando esses sintomas que a gente citou. Pelo menos uma em cada 4 pessoas sofre com a síndrome do olho seco. No Brasil, 13% da população apresenta sintomas. Apesar de ser uma condição que exige atenção, a síndrome pode ser prevenida com medidas simples. Assim que perceber algum desses sintomas, o ideal é marcar uma consulta com seu médico oftalmologista para ele fazer o diagnóstico preciso. O diagnóstico dessa síndrome é principalmente clínico. A avaliação do oftalmologista desses sintomas e a avaliação ocular, ele vai dar o diagnóstico. Temos alguns testes ou alguns exames que auxiliam a gente fazer esse diagnóstico e poder tratar. A gente vai tratar como? Principalmente com o uso de colírios ou lágrimas artificiais, que são os lubrificantes. Colírios específicos, a gente tem entre eles hoje com conservantes, sem conservantes, então isso tem que ser avaliado pelo seu médico. O auxílio também de substâncias como ômega 3, que vai ajudar na composição lipídica dessa lágrima, favorecendo a melhora do quadro, tá? E também podemos fazer a questão da hidratação. É muito importante nessa época do ano estar se hidratando, porque isso vai ajudar a manter uma lágrima sadia, com bastante quantidade, para não ter a síndrome do olho seco.